pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu já cheguei e estou em campo com o nosso projeto pedagógico que vai qualificar a sua preparação para você ficar competitivo e conseguir fechar todas as questões de História de Mato Grosso no seu concurso público, no concurso público da sua preferência. Bom estar com você novamente. Esta é a nossa segunda aula do curso focado de História de Mato Grosso, o melhor curso de História de Mato Grosso do mercado, onde você vai aprender todas as características mais importantes da interessantíssima História de Mato Grosso. Na primeira aula nós falamos sobre os bandeirantes, escravização indígena e exploração de ouro. Na aula de hoje, o assunto principal é a fundação de Cuiabá e os conflitos entre os fundadores e as autoridades metropolitanas. Na aula de hoje a gente vai entender como ocorreu a origem histórica da cidade de Cuiabá e compreender também o interesse dos sertanistas que aqui se estabeleceram extraindo ouro e realizando o comércio local, bem como os interesses conflitantes das autoridades metropolitanas que para cá vieram estabelecer a fiscalização e a tributação sobre a extração aurífera. Pois bem, pessoal, vamos começar falando sobre a descoberta de ouro em terras cuiabanas. A descoberta de ouro, como você bem sabe, está ligada à ação das bandeiras. As bandeiras que eram expedições particulares que vinham lá da capitania de São Vicente, depois chamada de capitania de São Paulo, com o objetivo de encontrar riquezas no interior do Brasil. Acabaram encontrando ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Especificamente em relação a Cuiabá, bandeirante Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro junto às margens do rio Cochipó Mirim. Corria o ano da graça de 1719. E essa descoberta marca o início da colonização deste território, sendo lavrada a ata do descobrimento com a fundação das minas, surgindo daí o Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Cochipó e Mutuca, ficando João Antunes Maciel com a incumbência de exercer o cargo de Superintendente Geral das Minas do Cochipó Mirim, enquanto Fernão Dias Falcão foi nomeado pela coroa portuguesa capitão-mor regente destas minas. É dessa maneira que nós temos a fundação de Cuiabá, com a ata do descobrimento das minas do Cochipó Mirim, datada de 8 de abril de 1719. Essa é a fundação da tricentenária cidade de Cuiabá, a partir da primeira descoberta aurífera nestas terras. Alguns anos mais tarde nós temos uma nova descoberta aurífera. E desta vez, mais grandiosa ainda. Em 1722, os componentes da bandeira do também sorocabano Miguel Sutil descobriram, junto às margens do córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, nós tivemos então a descoberta da segunda jazida aurífera em terras cuiabanas, que ficaram conhecidas como Lavras do Sutil ou Minas do Sutil, 1722, dando origem ao novo arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que é considerada
por muitos historiadores, a verdadeira origem histórica de Cuiabá. Então você entendeu o processo. 1719 surgiu o Arraial da Forquilha, lá no Cochipó, Cochipó do Ouro. E aí, pessoal, o que acontece? Olha só, você vai ter posteriormente o surgimento de uma nova jazida, a descoberta de uma nova jazida de ouro. As lavras do Sutil, no córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, dando origem ao Arraial do Bom Jesus do Cuiabá. E já que tínhamos esses dois arraiais aqui em terras mato-grossenses, aqui em terras cuiabanas, e houve um deslocamento populacional do Arraial da Forquilha para o Arraial do Bom Jesus, tornava-se extremamente necessário a regulamentação do abastecimento dessas minas, o abastecimento alimentício dessas minas. E como é que ocorria o fornecimento de gêneros alimentícios para os trabalhadores das minas do Cuiabá? De duas maneiras. Os produtos de primeira necessidade, tais como milho, mandioca, feijão, vinham de duas localidades próximas. Rio abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, e Serra Acima, atual município de Chapada dos Guimarães. Os produtos de um comércio mais abrangente, tais como ferramentas de trabalho, vestimentas, medicamentos, alimentos diversos, entre eles o sal, muito útil na conservação da carne, além de pessoas, tanto pessoas livres quanto escravizadas, vinham diretamente da Capitania de São Paulo, através das expedições fluviais conhecidas como monções, as monções paulistas. O que foram as monções? Vem cá que eu conto tudo para você. As monções eram expedições fluviais de comércio. Utilizavam-se exclusivamente do roteiro fluvial. Vinham através dos rios. Eles se aproveitavam da vasta rede hidroviária que drena esta parte mais central da América do Sul. E as monções paulistas eram responsáveis pelo abastecimento das regiões mineradoras. As minas de Cuiabá eram abastecidas pelas mercadorias trazidas pelas monções paulistas. Essas mercadorias eram manufaturas, ferramentas de trabalho, alimentos diversos, medicamentos, pessoas escravizadas que chegavam até estas paragens. É preciso destacar também que as monções paulistas demoravam entre 4 e 6 meses para chegarem em Cuiabá. As monções eram realizadas geralmente 2 vezes por ano, porque o trajeto era tortuoso, era muito difícil, enfrentavam uma série de dificuldades. Quer ver? Os monçoeiros enfrentavam ataques de algumas nações indígenas, com destaque para os índios canoeiros, os índios Paiaguá. Os monçoeiros também enfrentavam trechos encachoeirados, enfrentavam doenças, enfrentavam carência de alimentos, enfrentavam também a perda de parte das mercadorias que traziam, sobretudo alimentos que se perdiam pelo caminho. Portanto, haviam muitos desafios a serem enfrentados pelos monçoeiros no trajeto de Porto Feliz, Araritaguaba, no interior da capitania de São Paulo, até chegar às minas do Cuiabá. Razão pela qual tais mercadorias possuíam preços
exorbitantes. Essas mercadorias eram muito caras e a maior parte da população estabelecida nas minas cuiabanas não tinha recursos para adquiri-las. Vamos observar com atenção no mapa as monções paulistas. Observe atentamente esta linha tracejada que sai de Porto Feliz, da vila de Porto Feliz, no interior da capitania de São Paulo, e vem pelo rio Tietê, vem pelos rios da região, Rio Pardo, Rio Anhanduí, Rio Miranda, Rio Taquari e demais rios que drenam esta região até chegarem às minas cuiabanas. Era um trajeto muito longo, enfrentava uma série de vicissitudes, demorava de 4 a 6 meses, dependendo sempre do volume da água dos rios. Observe que tem 2 itinerários. Tem aqui um itinerário que passa pelo Pantanal, atravessando o Varadouro de Camapuã, que é uma parte terrestre. Mas, essencialmente, os caminhos das monções eram fluviais, eram hidroviários. Então, as monções eram expedições de comércio de caráter fluvial, meus amiguinhos. Exatamente. Nós temos aqui, ó, também, nesta linha verde, está mostrando um caminho terrestre que surgiu posteriormente, ligando a capitania de São Paulo, passando por Goiás e chegando a Cuiabá. Esta aqui é um caminho terrestre que deu origem à atividade pecuária em terras mato-grossenses. Esse é o caminho de Goiás, que trouxe as primeiras cabeças de gado para as terras mato-grossenses. Muito bem. Um outro assunto importante para a gente discutir na aula de hoje são as tensões políticas envolvendo os fundadores de Cuiabá e as autoridades metropolitanas que para cá se dirigiram com o objetivo de, fiscalizar a extração aurífera, controlar o comércio. Então você já percebeu que isso gera um conflito de interesses. Por quê? Porque, evidentemente, os fundadores de Cuiabá queriam controlar, queriam trazer para si o controle total e absoluto sobre a extração aurífera, sobre a circulação de pessoas e principalmente sobre o comércio na região. Só que não era esse o interesse das autoridades metropolitanas. Então aí já temos um conflito. Há um conflito de interesses. De um lado, os fundadores, Pascoal Moreira Cabral, o próprio Miguel Sutil, os irmãos Leme, João e Lourenço, contra a administração colonial, pessoal. Contra os representantes da coroa portuguesa, as autoridades metropolitanas. Esse conflito de interesse, essas tensões políticas, circulavam em torno do controle da extração aurífera e do controle comercial na região. O governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, tinha interesse de vir fiscalizar em loco, fiscalizar aqui, em Cuiabá, fiscalizar em loco a extração aurífera. Só que ele sabia também que a sua missão não seria facilitada se ele enfrentasse alguns desafios, alguns contratempos. Quem seriam esses contratempos? Os poderosos locais, porque já havia uma grande jazida sendo extraída nesse território, que era justamente as lavras do Sutil, e já havia comerciantes opulentos, sertanistas opulentos residindo em Cuiabá, no Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. A exemplo dos irmãos Leme, que eram de São Paulo, vieram para cá e se tornaram muito ricos. Seria uma pedra no sapato do governador, porque perceba,
Qual seria a função do governador? Ele vinha para cá para estabelecer uma pesada carga tributária. Meus amigos, quem é que gosta de ser tributado? Ninguém. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém. A gente só paga porque é imposto. Ou seja, é uma imposição, é uma obrigação. Senão ninguém pagaria. Naquela época, muito menos. E lembre-se... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumpram as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.